Aleluia, graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede com vida, com saúde, com paz, onde Ele tem nos perdoado, nos ajudado e nos dado força a prosseguirmos. Sobretudo tem o que? Nos alegrado. Mas meu irmão e minha irmã, talvez hoje você possa se encontrar passando por aflição e por tristeza, porque Jesus nos diz que neste mundo nós teríamos aflições, mas não termina aí, ele fala: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e nós somos mais que vencedores. Mas a tristeza, meu irmão, ela muitas vezes é causada por diversos fatores, não é? Perda do negócio, escassez financeira, perda de um familiar, ocasionada por uma traição, alguém que nós confiamos e depositamos toda a nossa confiança e de repente nos trai. Isso pode nos causar tristeza. Enfermidades podem nos causar tristezas, não é? Quando também nós fazemos algo ajudando, proporcionando alguém a superar os obstáculos, a vencer na vida, e essa pessoa, quando atinge esse patamar, chega num nível elevado, ao invés de nos agradecer, ainda nos trata com menosprezo, desprezo, ingratidão. Isso pode nos causar tristezas. Muitas vezes nós queremos andarmos em companhias, queremos conversarmos sobre alguns assuntos e muitas vezes não temos a pessoa disponível nesse momento que nós tanto precisamos. Isso pode nos causar tristezas. Então as tristezas que nós sentimos, elas têm diversos âmagos ou leques de vertentes que podem nos fazer sentirmos esse sentimento. Mas vamos à palavra de Deus. Na palavra de Deus, nós vamos aprender que esse sentimento, nós passamos por ele, é um processo de Deus. Nesse sentimento, nós, quando perdemos alguém que nos trai, um amigo, uma pessoa querida, é um processo que Deus nos ensina que aquela pessoa não era nosso amigo, que aquela pessoa não gostava de nós como nós gostávamos dela, não é? Mas isso não é motivo para deixarmos de orarmos e clamarmos e pedirmos a Deus a reconciliação, a restauração, a restituição daquela amizade. Isso torna difícil quando nós nos tornamos amargos e tristes. Mas aqui no capítulo 20 de João, versículo 1, nos diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam junto, mas outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro seguiu, chegou e entrou no sepulcro, e também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltar os discípulos outra vez para casa. Então repare que num primeiro momento, a tristeza, ela faz com que Maria, ela não tenha a capacidade de vislumbrar as coisas espirituais, não é? E nós observamos isso de maneira mais intensa, incisiva, quando observamos o versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés.
Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Então aqui nós observamos que quando nós estamos tristes, a tristeza, ela nos bloqueia os pensamentos, o sentimento do coração, nos faz sermos limitados espiritualmente, e isso não é bom para nós. Jesus quer que nós sejamos alegres, felizes, esforcemos-nos e tenhamos bom ânimo, diz Jesus na sua palavra, não é? E Maria, vendo tudo isso, falando com seres angelicais, não pôde vislumbrar a maravilha daquilo que estava ocorrendo de maneira sobrenatural diante das suas vistas, ou seja, ela enxergava com os olhos coisas tremendas, mas o seu coração não sentia, os seus ouvidos não ouviam, a sua percepção causada pela tristeza, bloqueada pela tristeza, não fazia que ela tivesse a sensibilidade e compreendesse a realidade daquilo que estava ocorrendo diante das suas próprias vistas. Aleluia! Mas nós vamos ver, prosseguindo aqui no texto, que Deus tem algo maravilhoso a mim e a você. Meu irmão e minha irmã, então nós vemos que quando nós estamos tristes, nós muitas vezes nos tornamos limitados e deixamos de vislumbrar, de vermos, de desfrutarmos dos sonhos, das promessas, e de acreditarmos e termos nossa fé fortalecida diante das adversidades. É necessário que passemos pelo sofrimento, é necessário que passemos pelas perdas. Isso faz parte do processo do nosso crescimento, da nossa maturidade espiritual. Veja, os discípulos também sofreram, passaram por tristezas, por auguras terríveis, mas venceram essas dificuldades e não deixaram que as tristezas desta vida, que o inimigo a todo momento que vem para roubar, matar e destruir, tenta nos infligir e tenta colocar em mim e você esse sentimento terrível, e ataca com tanta intensidade que quer que isso se prolongue por minutos, por horas, por dias, por meses e por toda uma vida. Muitas vezes pessoas ficam tristes a vida inteira, mas Deus não. Jesus, o Filho de Deus, veio a este mundo, nosso Salvador, para nos dar vida, e vida é abundância, e nós temos que desfrutarmos esta vida, mesmo em meio às adversidades, aflições, que Ele disse que nós passaríamos, e suplantarmos isso e termos alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, não é? A alegria de Deus, ela nos traz força, nos traz regozijo, mas a tristeza não. A tristeza nos bloqueia, a tristeza quer nos fazer parar, a tristeza quer nos fazer desistir, a tristeza quer fazer nos ficarmos prostrados, não quer que nós levantemos, que nós andemos, que nós vivamos a plenitude da vida que Deus nos propõe. Então, neste dia, meu irmão e minha irmã, observemos aqui o que o texto nos prossegue dizendo, informando, não é? Versículo 13, então eles perguntaram: mulher, por que choras? Né? 2 homens vestidos de branco, anjos. Geralmente, ou normalmente, os anjos são resplandecentes, e as pessoas conseguem distinguir que algo sobrenatural estava ocorrendo diante da vista de Maria, mas ela não consegue ver isso, não consegue ter a sensibilidade de ouvir, de perceber, de contemplar aquele momento maravilhoso. E olha só o que nos informa o texto: mulher, por que choras? Uma pergunta, uma indagação. E ela lhe respondeu: porque levaram meu Senhor. Jesus já havia dito que Ele ressuscitaria, que Ele viria e que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Ela queria encontrar-lhe um corpo. Talvez isso fizesse ela mais alegre, mas Deus, meu irmão e minha irmã,
quando nos permite passarmos pela tristeza, é um processo que nós passamos e algo melhor está reservado para mim e para você. Ela queria ver ali o corpo de Jesus, né? Ali no sepulcro, mas o corpo de Jesus não estava no sepulcro, porque ele ressuscitou e vive e reina. Aleluia, graças a Deus. Nos alegremos, porque olha só o que nos diz a palavra de Deus. Não sei onde puseram, versículo 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Ela viu Jesus em pé, diante da sua vista, dos seus olhos, mas a tristeza, mais uma vez, bloqueia a sua compreensão, a sua visão, o seu entendimento. E ela diz aqui a palavra de Deus, mas ela não reconheceu que era Jesus. Viu aí? Tem momentos, meus irmãos, que o inimigo vem com tanta fúria, nos fazendo ficarmos tristes e fazendo com que nós foquemos somente na tristeza e esqueçamos das palavras de Deus, que são palavras de vida eterna, que nos renovam, nos animam e nos enchem de gozo e de paz. Aleluia! E nos faz acreditarmos na promessa de Deus, que não importa o que tivermos que enfrentarmos, Deus está ao nosso lado, Ele é nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ele tem uma palavra e nele confiarei, nele eu tenho sim e amém, aleluia, louvado seja o Senhor. Versículo 15, ela não reconheceu Jesus, então perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Ainda insistia em encontrar um corpo morto. Mas, no versículo 16, disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Então agora ela reconhece o seu Salvador diante das suas vistas. Meu irmão, neste dia não deixe a tristeza travar, bloquear, impedir os seus sonhos, os seus projetos, e impedir que você vença, que você avance, que fazer com que você retroceda, mas se alegre no Senhor, busque consolo no Senhor. Meu irmão, eu não sei a tristeza que você está passando, que está enfrentando, eu não sei a causa da sua tristeza, eu também passo por tristeza, por angústias, por aflições, todos nós passamos por estas coisas, mas eu sei quem pode dar a solução e quem é a solução para a nossa tristeza, e nos enche de gozo, de regozijo, de paz e de felicidade. Jesus, sim, o nosso Salvador, que vive e reina, que nesta manhã nós possamos reconhecer Jesus, como ela reconheceu, declarando, Rabone, que quer dizer, mestre, tu está diante de mim, aleluia, Jesus se faz presente diante de nós, louvado seja o Senhor, porque sua palavra afirma que Ele